Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de um livro. Eu sei que o título parece um estranho, mas esse livro é sensacional. Chama A Mensagem Reencontrada, ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus, que é um livro oráculo. E o termo parece um pouquinho estranho para a gente, mas o nosso convidado, a gente estava batendo um maior papo, quase perdemos a gravação aqui, porque ele estava explicando para a gente da Ilíada, da Odisseia, do Dom Quixote, e ao longo da história existiram vários livros oráculos, e é um negócio que é sensacional, eu tenho certeza que você vai ficar doidão, então acompanha a gente nesse boteco. Para fazer parte da mesa hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Estou ansioso pela aula que a gente vai ter. Também do Projeto Mayhem, Florindo Neto. Espero aprender bastante, porque sobre este assunto não sei nada. E dos Reinos da Bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos, ansioso pela conversa de hoje, porque pelo que eu vi um pouquinho, o tema é interessantíssimo. E diretamente dos biombos escuros do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? É a primeira vez que eu estou voltando aqui nesse ano, né? Então é um prazer enorme estar de volta aqui no Projeto Mayhem. Perdi algumas semaninhas aí, mas estou de volta e não poderia ser num momento melhor, né? Porque, pelo que eu vi, a mensagem encontrada tem tudo a ver com alquimia. E a autoridade que está aqui falando com a gente, o Fábio, já deu uma palhinha aqui no offline, é maravilhoso ver ele falar, vai ser muito bom. Rodrigo, faz uma gentileza, lê o currículo do Fábio. Ok, o currículo do nosso colega aqui, o Fábio, é gigante. Eu vou dar uma palhinha dele e a gente vai conversar sobre o restante. Mas vamos lá. Radialista premiado da APCA de 2019 como melhor apresentador de rádio. No offline a gente viu que ele tem assim uma desenvoltura fantástica, né? Âncora por anos da revista cultural Radiometrópolis da Cultura FM de São Paulo. Jornalista, produtor cultural. Foi o primeiro coordenador de programação do Sesc Pompeia. Poeta e tradutor de poesia, atual titular do Imã Radiocast, podcast de mitos, fábulas e poesia, www.imanradiocast.com.br. Contador de histórias tradicionais, ensaísta, autor de livro, palestrante e, em paralelo a tudo isso, dedicado há mais de 40 anos à busca espiritual. Este é o início do currículo dele. Salve, Fábio. Seja muito bem-vindo aqui no Obrigado. Boteco dos Illuminati. Ouvindo parece que é muita coisa, mas na verdade, né, é sempre muito pouco, porque isso que nós temos para abordar, para estudar, para nos aprofundarmos, sempre nos coloca diante da humildade da criatura, diante da grandeza do Criador, né? Então, eu agradeço muitíssimo ao projeto do Mannheim, me sinto honrado, agradeço ao Marcelo e a todos vocês, ao Luciano que fez a ponte, né? E também eu quero falar que aquilo que eu vou falar hoje aqui, eu devo muito às instruções recebidas, ao que eu aprendi com o professor Pérez Santos Ferrer, professor e historiador catalão, que trouxe esse livro ao Brasil em 2005. Esse livro, essa é a edição de 2005, A Mensagem Reencontrada, né? ou O Relógio da Noite do Dia de Deus, eu não sei se dá foco, às vezes. Esse aqui é um quadro do Catiol, Le Magicien Persien, o Mago Persa, e essa aqui, que o Marcelo estava mostrando, é a edição que saiu em 2023, né? E abrindo, você vê esse outro. Opa. Eu encontrei foco. Não sei, não estou conseguindo. Aqui. Esse outro quadro do Catiot, que é La Forêt Philosophique, a Floresta Filosófica, né? Uma figura com asas sobre esse tigre, né? Enfim, uma representação do volátil e do fixo, os dois elementos, né?
da alquimia, né? Ô, Fábio, antes de você começar, você já assistiu alguns episódios aqui, você sabe como é a sua primeira vez. Na Sim. verdade, a gente já, só do seu currículo a gente já vai te convocar para pelo menos mais 6 bate-papos, né? Mas a gente precisa saber da sua história, né? Então, um belo dia você era uma criança em algum lugar e é na igreja, comia hóstia e tal. E aí, depois de 40 anos, a gente está discutindo aqui o relógio de Deus. Como é que isso Não foi bem aconteceu, cara? assim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eu nasci em Milão, na Itália, e vim para cá muito pequeno, né? Com 4, 5 anos de idade. E eu só falava italiano, né? Meus pais acreditavam em integração, me botaram numa escola onde só se falava português, e eu entrei naquilo que se chama hoje um bullying, né? Quer dizer, a um certo ponto, eu não falava português. Minha mãe tinha, assim, me segurava aqui, ó, estava num país estrangeiro. Eu era muito tímido. Então, eh, eu, por um lado, me refugiava na leitura e, por outro lado, eu elaborei anos mais tarde que, para mim, aprender a falar português sem sotaque, com fluência, com repertório, era diferente de matemática, geografia, história, o que quer que fosse. Era vida ou morte. Quando chegou no final do ginásio da época, né? Era ginásio que falava, eu era o melhor aluno de redação da minha classe. Por quê? Porque eu também estava muito ligado na literatura. E eu recebi uma revista italiana, que era publicada pelo Corriere della Sera, que era o Corriere dei Piccoli, Correio dos Pequenos, que era uma excelente revista para jovens e adolescentes, para crianças e adolescentes, onde eu comecei a ler a Ilíada adaptada. Meus pais me deram Monteiro Lobato, com quem eu tenho uma dívida de gratidão, porque me introduziu na mitologia, né? Então eu comecei a me fascinar pelo mundo das fábulas, li As Mil e Uma Noites, que são texto muitas vezes texto revelado, né? Contos que têm um sentido hermético, né? Os Irmãos Grimm, contos que têm as fábulas tradicionais, né? Quem é a Bela Adormecida? Que está dentro de nós, está fora. Quem é a Cinderela, que está nas cinzas, dentro de nós, não fora. Isso é uma maneira de contar para as crianças as verdades profundas de uma forma encantadora. Então, eu comecei a me apaixonar por esse mundo da fábula. E, ao mesmo tempo em que eu me apaixonava por isso e lia, e ia me apaixonando também pela última flor do laço, Inculta e Bela, pela língua portuguesa, que eu amo de paixão. O que aconteceu foi que tudo que depois eu vinha fazer na vida dependeu e depende do meu amor por esse idioma. Então, eu fui jornalista, fui radialista, fiz projeto cultural, fui tradutor de poesia, escrevi. O que eu estou fazendo hoje, o que é? Para utilizar esse idioma para entrarmos em contato com você, ter fluência nesse idioma. Toda a minha vida profissional. Então, você diz assim, mas foi você que escolheu? Não, não fui. Não fui. Isso é o destino de cada um. Isso é o destino de como ele vem de um lugar dentro de nós que a gente nem imagina o que é. Tem muito a ver com a mensagem encontrada. Daí, ao mesmo tempo que eu ia me fascinando por isso, eu fui despertando, digamos assim, uma sensibilidade para outras realidades, porque esses contos, essas fábulas falam disso, falam de outra realidade. Então, eu comecei a me interessar por isso. E li muitos autores, comecei li o René Guénon, li os autores perennialistas, me interessei pelo budismo, participei de grupos xamânicos, né? De aventuras astrais, né? Como poderíamos dizer. Enfim, mas quando chegou por volta de 2007, eu saí desse grupo xamânico, onde fiquei vários anos, e me encontrei pela primeira vez na vida sem uma referência.
Mas eu tinha lido muito sobre a tradição. Também me interessei muito pelo taoísmo, né? Pelo Tao Te Ching, pelo Xing, eu consultei muito o Xing. E a essa altura, acho que sob a influência do Guénon, eu lembro que eu pedi assim, olha, eu quero encontrar um caminho, mas eu quero encontrar um caminho que seja da tradição. Eu não quero encontrar uma invenção. Eu quero encontrar algo que corresponda à tradição. Aí um dia, aí eu fui atrás dos sufis, que eu também tinha uma fascinação por causa das Mil e Uma Noites, né? Aí um dia um amigo meu que eu achava que tinha uma ligação falou: olha, eu vou me apresentar numa livraria. Eu fui nessa livraria, chama Arjuna, não existe mais em São Paulo. Aí eu fui lá. E quando eu estava para começar, ou depois da apresentação, não me lembro, eu cheguei para a dona da livraria e disse assim: escuta, vocês têm obra do Guénon? Porque do Guénon, nessa época, tinha publicado no Brasil duas obras: Os Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada e A Grande Tríade, só. Aí ela disse: olha, não tenho. Mas se você está interessado nisso daí, daqui a 2 dias vai ter uma palestra de um professor espanhol. Você não quer vir? Eu disse, bom, eu entrei, cheguei lá, sentei. Eu olhei em volta, eu estava acostumado a reuniões fantásticas. Havia atrizes, atores, cineastas, jornalistas, todo mundo belíssimo, roupas fantásticas, uma mise-en-scène maravilhosa. De repente, eu me vi numa reunião de umas senhoras. Achei-se senhor catalão. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: olha, aqui ninguém cobra nada de ninguém. A graça é de graça. Essa é a origem da palavra, gratia. Entrou dinheiro no meio da... Você pode ganhar dinheiro com tudo na vida, com tudo. Mas com isso não é bom ganhar dinheiro, nem pagar. E eu estava acostumado, cada vez que eu ia nas reuniões bacanésimas que eu ia, na época era R$ 90. Na época. Então eu disse, opa. E a segunda coisa que ele falou para mim foi o seguinte: olha, aqui nós não falamos em evolução, viu? Deus não evolui. Ele é a perfeição desde o início. A perfeição não pode evoluir. O que evolui é o mundo social, científico. Isso pode evoluir. Agora, a centelha divina dentro de você não evolui. Ela pode estar desviada, enterrada, extraviada, mas ela não precisa evoluir. Ela é Deus em você. Eu disse, opa. Quando eu ouvi isso, eu sabia que eu estava num lugar de tradição. Porque a ideia da evolução é uma importação das teorias darwinistas que estavam na moda numa certa época para dentro de campos onde elas não se aplicam. Elas se aplicam em outros lugares, não na, na, na busca espiritual. Na busca espiritual, buscamos retornar ao que é perfeito. E o que é perfeito em nós, que nós todos temos dentro. Pode estar oculto, pode estar coberto pelas cascas, pelas crostas. O tamanho da crosta varia para cada um. Mas está dentro é uma luz perfeita. Então, isso não evolui. Bom, eu fiquei encantado e comecei a ler esse livro. A ler não, a consultar esse livro, a participar de leituras com esse livro. Isso transformou a minha vida. Não me deixou nem mais rico, não é teologia da prosperidade. Com certeza não é teologia da prosperidade. Você não vai ficar mais assim, não vai ficar mais bacana. Evidentemente não fiquei mais bonito, basta olhar. Mas muda por dentro a maneira como você vê, como você se relaciona com a vida. Porque a mensagem reencontrada tem a ver com o fundamental
da vida em nós. E do que ela fala? Já que vamos entrar no tema. Do que fala a mensagem encontrada? A mensagem encontrada fala exatamente da mesma coisa que falam o Tao Te Ching, os Vedas, a Torá, o Corão ou a Bíblia, o Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Ou seja, fala de nós. É o único tema. É o único tema é o homem. Parece que está falando de muitas coisas, de guerras, de exílio, de não sei onde, Babilônia. Parece. Mas está falando de nós. Sob a linguagem dúbia dos discípulos de Hermes. Porque os discípulos de Hermes, da escola de Hermes, os alquimistas, os cabalistas, os apóstolos, eles não falam explicitamente. Eles falam com uma linguagem dúbia. Então, eles te contam que o povo de Israel foi exilado no Egito. E você se pergunta, mas espera um pouquinho, os patriarcas de Israel eram jornalistas? Eram historiadores? Eles estavam querendo te contar uma história cronológica? Claro que não. Orígenes, que é um dos pais da igreja aí, do começo do século II, III, se não me engano, falou assim, olha, é uma impiedade pensar que os livros sagrados contam a história do Egito. Ele está contando uma outra história. Que história? Ele está dizendo o seguinte, olha, existe algo que foi para o exílio, está no exílio, está fora da sua terra, dentro de você. E esse algo dentro de você, ele chama, nesse momento, de povo de Israel. Até que chega Moisés. Mas Moisés é o quê? Uma pessoa? Moisés, em hebraico, é Moshe, que é o anagrama de Shem. Você pega a palavra, inverte, Moshe vira Shem. E Shem quer dizer o quê? O nome. Também o nome para tirar o povo de Israel do Egito. E quem é o Egito? Nós, o homem exterior, o homem carnal. O lugar onde o povo de Israel está no exílio, dentro de você. Você é o faraó. Eu sou o faraó do meu Deus. Por quê? Porque essa centelha divina que está dentro de cada um de nós é a fonte de toda a nossa inteligência, de todas as nossas qualidades superiores, de todos os nossos talentos, de todas as nossas habilidades, da nossa longevidade, de tudo que é superior em nós. E a maioria dos homens se comporta como em relação a essa fonte? Como um senhor de escravos se comportaria com os seus escravos. Aproveita a força, o poder, os lucros que isso dá, mas nunca para dizer obrigado, meu senhor. Nunca. É um dono de escravos. É a maioria dos contemporâneos nossos. É a maioria do Ocidente e do Oriente também, hoje em dia. É disso que o livro sagrado está falando. De algo dentro de você. Não. O Gênesis não está falando da invenção das árvores, das plantas. Onde tem que acontecer o Natal? Dentro. O verdadeiro, claro. Dentro. Nessa escuridão que habita em nós, surge, enfim, uma pequena luz. Ela vai aumentando, aumentando. Aurora Consurgens, diz o título de um livro alquímico, né? Aurora nascente. Vai aumentando, 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 até que para num lugar chamado presépio. Isso é uma revelação interior, que é contada com uma história exterior. Então,
Parece sempre que é fora, mas é dentro. Você tem o Caminho de Santiago. É um lindo caminho, está lá na Espanha. É lindo. Você vai lá, vai até a Catedral de Finisterra e tal. Mas onde é o verdadeiro caminho de Santiago? Dentro de você. Dentro. Então, os livros desse tipo, que não são livros de autor, não foi Moisés que escreveu a Torá, não foram os apóstolos que escreveram os evangelhos, não foi Maomé que escreveu o Corão. Espírito Santo encarna num homem. É ele que escreve. Então, esses livros que não são livros de autor, porque depois você tem 4.000 livros, hein? Você quer saber o que é Cabala? Tem 4.000 livros sobre Cabala. Uns são bons, outros são mais ou menos e outros são maus. A maioria é mal, principalmente os modernos. Então, qual é o critério? Como eu distingo? Eu vou no que é milenar. O Talmud, o Zohar. Porque aí há uma opinião unânime de que aquilo é uma revelação. Você tem uma, não é uma garantia total, mas você está melhor situado do que ir atrás, porque depois cada um pensa o que pensa. Mas, claro, tudo que eu estou falando, deixa eu fazer um parênteses, tudo que eu estou falando vale para nós aqui, que somos uma comunidade de buscadores. Ou seja, temos fé. Porque se você não tem fé, nada disso que eu estou falando tem o menor sentido. É um papo de louco, pega, interna esse sujeito aí. Interna, ele está louco. Entende? Essa é a história que aconteceu, a minha revelia em mim. Porque acontece a nossa revelia em nós. Porque você é chamado. Agora, o papo, a história da minha palestra já foi para o espaço. Nós já estamos aqui conversando há 10 minutos, nem entramos no negócio. Sim, isso aqui não vai dar 3 horas. Não, a gente não tem essa preocupação. Uma vez a gente estava conversando com um grão-mestre da, da Ordem de Malta e ele contou a história da Ordem. E ele ficou tipo 3 horas, desde o primeiro, e não Bom. foi uma aula, foi um curso. A gente não. Mas, enfim, a mensagem não foge a isso, ela tem uma linguagem dúbia. Então, o Pera e os comentários foram abrindo para a gente o sentido das palavras. O sentido das palavras, que não é fácil de penetrar. Por quê? Porque isso quem faz em você é Deus. Deus revela para você. Nós temos a louca da casa aqui, a doida aqui, que é útil, é bastante útil para viver nesse mundo. Você precisa ter, né? Levanta uma garrafa, consegui. Né? Então, tem utilidade no trabalho e tal, não sei o quê. Agora, disso que nós estamos falando, quem abre isso, quem abre esse sentido em você, Deus. O São Paulo diz numa das epístolas, nós temos o nous de Cristo. O nous. Isto é o sentido. Ele abre o sentido. Mas, eu estou falando de muitas coisas e eu não sei se está fazendo tá tendo uma clareza nisso que eu estou dizendo, porque eu estou falando mais de improviso do que seguindo um roteiro que eu tivesse elaborado. Entendeu? Então, na verdade, eu posso compartilhar com vocês essas questões que têm fascinado a minha vida. Ao mesmo tempo, eu tenho que ganhar a vida, eu tenho podcast, sei lá, que eu falo. Outro dia eu falei do John Lennon, falei do Oscar Wilde, esse último falei das montanhas. Aliás, as montanhas do sul de Minas, viu, Luciano? Falei um pouquinho das montanhas. Mas, enfim, né? Sou um sujeito como qualquer outro, entendeu? Um sujeito como qualquer outro. Mas nós nos unimos nessa reunião virtual e nós podemos compartilhar um pouco
dessa, dessa história recente que aconteceu, porque o Louis Catio, o autor da Mensagem Encontrada, morreu em 53. Então, ele é muito recente. Ele é muito recente. Quando você lê os Upanishads, você lê um texto que tem 5.000 anos, que foi escrito originalmente em sânscrito. Isso cria muitos problemas. Há problemas de tradução sérios a partir, sei lá, do aramaico, da Bíblia, né? Tem uma passagem... Porque muitas vezes o tradutor é ignorante, né? Não tem essa instrução. Então, Catiu escreveu em francês há 3 gerações atrás. Está próximo de nós. A tradução passou essa instrução para os seus 2 herdeiros espirituais, Charles e Emmanuel Dagvort, que eram 2... Catiu era paupérrimo, né? Não conseguia vender um quadro, ele vivia como pintor. Os irmãos Dagvort eram barões, né? Ele passou isso para eles. Eram barões que se dedicavam à busca alquímica. Passou isso para eles. Esses caras, um deles foi para a Espanha, outro ficou na Bélgica, criaram comunidades de leitura que hoje existem na França, na Bélgica, na Itália, na Espanha, em Portugal, aqui no Brasil, enfim. E o Pera, o professor Pera, foi instruído por esses 2. Então, a distância, digamos assim, da fonte é pequena. Não é como quando você leu o Tao Te Ching, que foi escrito originalmente em chinês, em ideograma. Então, as dúvidas de tradução são incríveis. Estava falando da dúvida de tradução na Bíblia. Tem um trecho da Bíblia que o texto em aramaico ou hebraico diz literalmente o seguinte: um corno se ergueu dentro dela. Mas o cara não coloca isso ao Espírito Santo. Não, o que está escrito ali é um corno se ergueu dentro dela. Ou, por exemplo, na oração fundamental do povo hebraico, que está em Deuteronômio, nunca sei se é 6,4 ou 4,6, um dos dois, está escrito assim: Shema Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. O que está escrito lá na língua original é um. Um. Pega as traduções. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Deus. O tradutor não sabe do que eles estão falando. Eles estão falando da união do céu e da terra. Do Deus do céu com o Deus que está dentro de nós, que forma um. Então está escrito um ali. Isso pode falar de um texto recente. Então a mensagem é preciosa nesse sentido, porque ela é um texto do nosso tempo, embora ela seja ecumênica, universal, e que, na verdade, ela anuncia a nova era. Onde? Dentro de quem anuncia. Virgílio também anuncia a nova era na Eneida. Onde? Dentro dele, não para todo mundo. Dentro do profeta, dentro de quem se vincula ao profeta. Aí dentro de você será a nova era. Dante Alighieri, dentro dele é a nova era. Divina Comédia é texto revelado. Muito mais do que literatura. E está escrito: voi che avete gli intelletti sani, guardate la dottrina che si nasconde sotto il velame degli versi strani. Ó vós que tendes os intelectos sãos, intelecto nessa época não significava mente. Olhai a doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos. Isso é palavras de Dante. Aí vem os críticos literários e vão dizer: não, isso aí ele estava antecipando a modernidade, blá, 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 blá. É um mistério, é a revelação, é a herança dos ancestrais. Qual é a herança dos ancestrais? O que os nossos ancestrais nos passaram? Os textos revelados da humanidade. O Tao Te Ching, os Vedas, o Corão, a Torá,
Os evangelhos, claro, Bíblia. Ah, mas a igreja. Mas o problema da igreja, do padre pedófilo, sei lá que caramba, é dos homens. Porque não é, é o homem que está. Agora, o texto revelado é que a própria igreja já não sabe ler. Então, ela é um sujeito sentado em cima do seu baú de tesouro, ele não deixa ninguém se aproximar, mas ele perdeu a chave do baú. Ele também não abre o baú. Então, a maioria das igrejas é assim. Tem um tesouro, mas está sentado em cima. Gente, eu estou completamente fora da história da mensagem. Não, pior que não, porque a gente está dentro dos livros oráculos. Não, eu Eu até ia sei. te colocar que provavelmente você não, pelo que você não mencionou, mas a gente aqui também estuda um que chama Livros Sagrados de Telemann, do Ah, demônio sim, Aleister Crowley, do começo do século, que sim. é um livro revelado de qualquer jeito, né? Não Então, é um. a, a busca da revelação tem envolvido a humanidade há muito tempo, há muito tempo. E o que, o que precisamos, digamos assim, pedir é a experiência. Um dos versículos da mensagem diz o seguinte: a menor experiência de Deus vale mais do que todas as teologias do mundo. Então, é isso que nós temos que pedir. Não é uma experiência, primeiro, explicitada em nenhum texto. Ninguém fala claramente disso. Ninguém. Né? Segundo, todos os textos dão a entender que se trata de uma experiência forte, digamos assim, temível. O segredo está protegido. Então, Gabriel diz para Maria, na cena da fecundação de Maria, né? Diz: não temas. Primeira coisa que ele diz. Não temas por quê? Porque é algo temível. Quando você tem o texto de Jacó, né? Ele tem o sonho da escada, né? Ele vê os anjos subirem e descerem, ele acorda e diz assim: que terrível lugar é esse? Porque é a casa de Deus. E o que significa a coroa de espinhos em volta da cabeça do Cristo, se não justamente essa faixa de terror que protege o segredo? Essas histórias são histórias sagradas. O sentido profundo delas tem que nos ser revelado por um hermeneuta, alguém que. Porque senão nós nunca entenderemos. Ah, coitado, botaram. Sim, tem o sentido literal. E o sentido literal salva, hein? Um cara lá no interior, uma pessoa muito simples, que não sabe nada disso que eu estou falando, mas que acredita com toda a fé no livrinho dele na Bíblia, ele se salva, porque o que te salva é a fé, não a intelecção. E o que é a fé? O que é ter fé em Deus? É um dom de Deus. Isso parece um absurdo. Você tem fé em Deus porque Deus te deu o dom de ter fé nele. Porque o teu vizinho não tem. E você pode gastar 200 mil anos de saliva. E não vai adiantar, porque não é algo do nível da. É algo que vem do teu Deus, da tua centelha. Acende dentro de você. Porque a tua crosta, digamos assim, é mais fina. E tem outro que não. Então, isso salva. Essa, esse fervor, essa crença fervorosa. Porque você sabe, sente.
que dentro de você existe isso, que é o teu eixo, o teu centro. É aquilo que você não pode perder, jamais. Jamais. É, esse centro, esse eixo, é Deus em potência dentro de cada um de nós. Mas estar em potência não quer dizer que ele está em ato. Existe uma diferença muito fundamental nisso. Uma semente é uma árvore em potência, mas ela não é árvore. Ela é em potência. Em nós, a centelha está em potência. Em pessoas como Catio, ela está completamente realizada. Mas todos nós temos. E todos nós podemos alcançar a salvação. Mas o que é a salvação? Bom, no nível mais baixo é a divinização. No nível mais baixo é conseguir. É a tradição da segunda morte que tá no Apocalipse e também está no, no Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Porque o problema não é a primeira morte. Essa todos nós vamos passar, a morte carnal. Mas o problema é a segunda. Isso vai colocar uma questão muito interessante sobre o tema da reencarnação, que é muito mal compreendido devido a uma absorção, uma influência parcial, incompleta, das doutrinas orientais, em geral, do budismo mal compreendido, de um certo espiritismo mal compreendido. Então, há uma grande confusão e é bom a gente esclarecer. Esclarecer. A nossa vaidade nos traz esclarecer. Quem sou eu para esclarecer qualquer coisa? Mas vamos lá. A centelha divina encarna nesse mundo, desce a este mundo, vinda do grande mar de Deus, digamos assim, né? Vinda do mundo supralunar para o mundo sublunar, para usar uma linguagem hermética, o nosso mundo, o mundo sublunar. Só que ela não consegue viver, ela é pura, ela é puríssima, ela não consegue viver nesse mundo do jeito que ela é, com a natureza dela. Ela vem atrás do quê? Ela vem atrás de um corpo que corresponda a ela, que corresponda à imortalidade e perfeição dela. Mas ela cai numa armadilha. Essa armadilha é descrita por Homero, por exemplo, na famosa cena de Circe, a feiticeira. O nome Circe quer dizer, vem do grego, é kirké, que é um falcão que gira. Daí vem circo também, gira. Homero conta a história dos companheiros de Ulisses que chegam numa certa ilha, estão esfomeados, estão, enfim, perdidos no grande mar. Chegam numa ilha, que é um lugar fixo. Oba! E vem ali ao longe uma fumacinha, cheiro de comida. Opa! Vamos lá. E Ulisses fica na praia e diz: olha, ele é mais prudente, astuto Ulisses, prudente, protegido de Atena, prudente.
Eles vão e são recebidos por essa deusa, filha do Sol, irmã de Medeia. Não, irmã da rainha de Creta, Pacify, né? Que também é filha do Sol. Também é outra história engraçadíssima da... Depois a gente pode rir um pouquinho com a história de Pacify. Bom, enfim. E Circe dá para eles uma bebida. E eles viram porcos. Eles são enfiados dentro do corpo de porcos, mas mantêm a consciência de homens que eles tinham antes. Do que é que Homero está falando? Ele está falando do processo de encarnação. A natureza desse mundo é uma armadilha para as almas. Elas querem um corpo, porque para você conhecer, você tem que ter sentido, corpo. Senão você não conhece. Mas elas são atraídas pela natureza desse mundo caído, mundo da queda, mundo contaminado pela morte. Esse mundo onde tudo morre. E elas são enfiadas dentro do corpo de um animal. Nós. Mas a história não termina aí. Quando eles são enfiados, quando eles viram porcos, Ulisses vai atrás dos marinheiros dele. E ele está indo em direção do palácio de Circe. Aí ele encontra quem no caminho para avisar? Hermes. Hermes. Ele falou, opa, ô meu, não vai lá. Eu vou tirar uma planta para você que vai te ajudar. E aí ele se abaixa e diz Homero, ele arranca uma planta que é muito difícil para os humanos arrancarem, chamada mole, M-O-L-L-Y, né? Mole, que tem a raiz negra e a flor é branca. Porque o começo da obra é em negro. A noite vem antes do dia. É a mensagem reencontrada ou o relógio da noite e do dia de Deus. A noite antes do dia. É onde começa a Divina Comédia. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi incontrai in una selva oscura. No meio do caminho da minha vida me encontrei numa selva escura, que la diritta via era smarrita, tinha perdido a via reta. Então, ele arranca essa flor, que é negra, branca, e com ela ele faz um elixir, de modo que quando Circe joga o feitiço, ele continua e arranca a espada e ameaça ela. Vou te cortar a cabeça já. E aí a natureza desse mundo se transforma. Vira amiga. Vira amiga. E ele liberta os outros. Né? Então, voltando à história da encarnação, as centelhas descem. Mas cai numa armadilha, cai num corpo mortal, que é o nosso. E aí, elas estão envolvidas, quando elas descem, elas são envolvidas pelo corpo astral, também chamado de duplo etérico, enfim. E em cima do corpo astral é que vai se formar o corpo físico. Esta centelha pode ser comparada a algo que tem um poder masculino, porque ela
ela tem o poder de gerar. Você pode gerar um filho porque você tem esse poder dentro de você. É outro poder que a centelha te dá. E o corpo astral tem um sentido feminino, porque ele é receptivo. Então, são comparados a um homem e uma mulher. Existe uma passagem de Platão, depois eu posso ler para vocês, que mostra que homem é um dos nomes da nossa alma, da nossa centelha imortal. Homem. Você é um homem porque você tem uma centelha imortal dentro, porque você tem um homem dentro de você. Senão você seria um macaco. Seria um porco. Pô, nós temos esse exterior. Mas este homem e essa mulher se unem para uma aventura, que é atravessar esta vida. E que termina de duas formas possíveis, só duas. Ou bem ou mal. Ou seja, são dois namorados que vão atravessar essa vida e, no final, dá casamento ou divórcio. Casamento ou divórcio. E o que determina isso? A vida que você teve. Existe uma passagem do livro de Amós 5:4, citada duas vezes na Mensagem Reencontrada. O livro 21 da Mensagem Reencontrada. Uma passagem que diz: buscai-me e vivei. Os que buscarem viverão. Buscai-me, dizem os mestres da palavra. Ele disse buscai-me, ele não disse encontrai-me. Encontrar é uma decisão de Deus. Se você vai encontrar ou não. Mas você buscou. Você buscou. E na hora do vamos ver, ninguém vai te repreender porque você não foi capaz de fazer chover. Mas vão te repreender se você não pediu para chover. Para chover na tua horta. Chove aqui na minha horta, meu Senhor. E aí, casamento ou divórcio? Se há casamento, mesmo que você não tenha conseguido, mas você tentou. Eu sou um ignorante. Eu não consigo explicar como o Pera consegue. Eu posso até fazer uma entrevista com o Pera, com vocês, arrumar. Como o Pera consegue a mensagem encontrada. Mas eu estou tentando com toda a minha fé, com todo o meu coração. Porque acredito nisso. Porque depende do que você crê. Tem um alquimista alemão, Heinrich Kunrad. Ele diz: creia, porque aquilo em que você crer é o que você vai encontrar. Então, eu acredito nisso. Então, o que acontece? Você acreditou, você buscou, você tropeçou, mas você manteve a sua fé, como diz São Paulo. Completei o curso, mantive a fé, lutei o bom combate. Não é isso que ele diz? Até o texto dele. Então, fui. Então, mesmo que você não tenha conseguido realizar a obra, porque realizar a obra depende de Deus. Realizar a obra alquímica, a obra de regeneração física, espiritual e corporal. Não é? Da alma, do corpo e do espírito. Essa obra inteira. Você não conseguiu, mas você teve fé. Então, Deus te buscai-me e vivei. Deus te abençoe. Então, este corpo astral, fêmea, essa centelha masculina, se fundem num corpo de glória, de luz, que é a coisa mais indestrutível do universo. E por isso é chamada pedra. Como diz Salomão, quem é uma pedra a não ser o nosso Deus? Esse é o bom final. E o mau final?
O sujeito andou nessa vida, não ficou para nada, tratou de cuidar dos próprios interesses, fossem quais fossem, não ligou para esse Deus. Você sabe que nos evangelhos diz, né, alimento pobre, né? Alimento pobre, o teu próximo. Quem é o mais próximo de você? Teu Deus. Claro, você também tem que alimentar o pobre que aparece. Mas esse é o próximo. Próximo dentro de você. Esse é o pobre. Dentro de você, que está enterrado dentro de um corpo de animal para te salvar. Esse é o sacrifício que ele fez. Ele se enfiou num corpo de animal. É uma loucura. É uma loucura se você pensa. Esse cara está doido, o Fábio está doido. Final que não é legal. Você não. Olha, você. Nem aí para isso. Né? No final, não tem casamento, tem divórcio. E, portanto, a centelha vai ter que reencarnar, vai ter que fazer novamente a experiência, para ver se da próxima vez ela encontra a namorada certa para voltar para casa, sair do exílio, sair do Egito, sair desse mundo de exílio contaminado pela morte, ir para o mundo onde não há morte, ir para o mundo do amor, ir para o mundo da unidade, ir para o mundo da beleza, ir para o mundo do esplendor, nossa casa verdadeira, nossa pátria verdadeira. Mas não, vai ter que reencarnar, que para ela é uma maldição, é um castigo. Só que, e é isso que não é compreendido, se acontecer comigo, ela vai reencarnar, mas não vai ser comigo. Não vai ser comigo. Vai ser com outro corpo astral. E esse corpo astral, essa entidade psíquica, sem a centelha, se torna um. Desculpa, aqui é um pouco assustador. Se torna um espectro. Se torna uma coisa onde todos os desejos continuam existindo, porque a morte é só a morte física, os desejos continuam existindo. Só que ela tem sede, mas não tem água, não tem o copo, não tem a mão. Então ela arde. Isso é o inferno. Até que ela se dissolve. Só que do outro lado não tem tempo. Então parece uma eternidade. Ou seja, para nós, esta vida é decisiva. It's now or never, como diz Elvis Presley. É agora que eu decido que eu tenho essa fé, que eu vou buscar isso do jeito que eu puder, do jeito que eu quiser, porque isso me promete a felicidade. Eu aprendi tudo isso com a mensagem reencontrada. Tudo, tudo. A mensagem reencontrada ensina tudo. É um livro de instruções, como são os outros livros. Mas ela tem menos historinhas, digamos, porque a Bíblia é muito cheia de historinhas. Né? A coisa é menos evidente. Na mensagem também é difícil penetrar, mas ela afirma com esses versículos assertivos. E ela é oracular, claro, mas todo livro profético é oracular. O Corão é, a Bíblia é, a, a Torá é. Você pega uma espátula, cadê a minha espátula? Sumiu. Você coloca um acaso no livro. Você invoca o espírito que inspirou esse livro. E coloca um acaso. Vamos ver o que ele te diz. Essa é a forma tradicional de ouvir a Deus. Não é baixando. A forma tradicional. A maioria das pessoas não tem esses poderes psíquicos, que, aliás, são de ordem humana. Não são muito, em geral, não são espirituais, são psíquicos. Mas a forma tradicional é abrir um livro sagrado. Mais simples. Muito mais simples.
Eu não sei, eu não sei nem aonde exatamente eu estou com vocês, entendeu? Porque eu tinha um roteiro, eu ia falar para vocês da vida do Cachorro, como é que foi, como é que ele se tornou isso. Quem é esse cara, pelo amor de Deus? Quem é esse cara que, no meio da Paris, dos anos 30, 40, 50, a cloaca putrefata da grande cidade, como ele diz, sem cara de santo, sem cara de santo. Nós temos uma coisa que veio meio do Oriente, então, que assim, imaginar que o sábio tem cara de santo. Não existe nem cara de santo, nem cara de sábio. O Catiô era um sujeito de bigode. No meio, um homem como outros, diferente, porém. Né? Então, eu tenho até uma. Vou tentar botar uma imagem do Catiô. Vamos lá. Atenção para a minha experiência com Cher de Eilo. Louis Ghislaine Catiot, nascido em Valenciennes, no norte da França, perto da fronteira da Bélgica, em 1904, morto em 1953, não tinha 49 anos completos. Então, filho de uma família simples, né? O menor de quatro irmãos, né? É, e que, e que é, sempre teve que se virar para viver, né? É, uma figura que perdeu a mãe aos 15 anos, o pai aos 22, aos 10 anos, na Primeira Guerra Mundial, por causa da proximidade de Valenciennes com a fronteira, teve que ser retirado com a irmã para Paris e colocaram ele num um desses abrigos para crianças, sofreu grandes crueldades, enfim, né? É, um homem como outros. Eu vou tentar ver se eu consigo falar alguma coisa, né, do que eu planejei. Né? Ele foi para uma pensão em Paris. Né? É, quando ele era novo, ele esteve alguns meses na África, em Dahomey, atualmente Benin, né? Começou a pintar. O pai dele já era pintor, ele começou a pintar lá. Né? E era um autodidata completo em tudo. Né? Ele começou a aprender a pintura com espátula, a pintura com a faca. Dá uma materialidade para a pintura, é um procedimento que remonta a Tiziano. Né? Casou com Henriette Perret, né? Começou a frequentar os círculos literários da vanguarda de Paris. Não conseguia vender um quadro. A mulher chegou até a trabalhar de empregada doméstica, para eles terem o que comer. Ele sempre manteve uma enorme devoção e se apaixonou por alquimia. Ele começou a frequentar a Bibliothèque de l'Arsenal, em Paris, que é um lugar onde tem muitos textos inéditos. Assinou com alguns outros artistas, o poeta Jules Supervielle, o poeta Louis de Gonzague Frick, Jean Marembert, que é pintor, Pierre Hinault, que é outro pintor, assinou um negócio chamado Manifesto do Transilismo, isso em 34, né? E o transilismo, ilé, em grego é matéria, né? Transilismo, ir além da matéria, né? Além das realidades ou aparências é, do, da matéria. E essa atitude não é muito longe do surrealismo, né? E a partir de 36 começou a se interessar cada vez mais por alquimia, acabou abandonando praticamente a pintura para se consagrar inteiramente a essa obra, da mensagem encontrada, né? Começou a escrever ela como mensagem perdida, depois virou reencontrada, né? Ainda expôs alguma coisa, redigiu um livro sobre pintura, que não é um livro revelado, mas é muito interessante, que é Física e Metafísica da Pintura, e em 16 de julho de 53 saiu desse mundo. Então,
contei para vocês assim rapidamente, né, mais ou menos de um ponto de vista politicamente correto, como está na moda hoje, o que foi a vida do Catiúcia. Agora, quem era esse cara? O Charles de Gaulle, fazendo uma apresentação da mensagem em Roma, em 2002, disse, olha, eu não estou à altura de descrever esse cara, mas eu fui amigo dele, vou tentar. Quanto mais eu. Né? Então, ele era uma pessoa fora do comum. Ele vivia no Quartier Latin, o bairro boêmio de Paris, né? Com a mulher Henriette e o gato dele, Pupiné, um gato persa, muito bonito. Né? E no primeiro encontro, dizem os Dogvor, você já ficava impactado, porque ele era desconcertante, ele tinha reações imprevisíveis. A lógica dele era muito particular, pegava de surpresa você. Né? Ele se divertia deixando as pessoas meio estupefatas, até escandalizando. Nada de nada. Né? Era um sujeito sem complexos, né? Uma personalidade livre, vivia o presente, mas como se fosse uma criança sem malícia. Né? Muitas vezes ele gostava de ser charlatão, né? Fanfarrão, porque ele se recusava a levar esse mundo e ele mesmo a sério. Nunca era professoral. Se ele ensinava como se fosse o bobo da corte. Né? E tinha a arte de dizer para quem podia entender, fazendo todo mundo rir e jamais dando desculpa por uma ofensa. E havia um calor que era diferente da cordialidade comum, né? Que emanava dele, né? Como se ele tivesse um segredo imenso que ele guardava cimentalmente. Então, tem um poema dele, ele também era poeta, em que ele escreveu o seguinte: perdeste a tua vida, diziam, olhando as minhas mãos vazias. E ninguém ouvia o Deus que cantava no meu coração. Porque o Deus dele cantava no coração. Então, esse era o verdadeiro Catió. Mas, claro, você não chegava nele fácil, né? Você não conseguia se aproximar dele, a não ser meditando sobre a mensagem encontrada, né? Que é a obra que ocupou os últimos 14 anos da vida dele, na verdade, a obra de toda a vida dele. Né? Ele trabalhou por 6 anos na redação dos 12 primeiros capítulos ou livros. Deixa eu falar um pouquinho de como o livro está organizado. Esse livro está organizado em capítulos. Ele chama de livros. Cada capítulo tem 2 colunas, não sei se está dando para ver. Eu acho, Marcelo, que você pode mostrar. Vou mostrar, a minha câmera está melhor. São a 2. câmera, por algum motivo, desfoca. Né? Então, para o pessoal ver, são 2 colunas. São 2 colunas em que os versículos. Então, cada versículo é versículo 30, do lado esquerdo, e versículo 30 com um apóstrofo. A gente diz 30 linha, né? Do lado direito. Né? Então, está em 2 colunas. Tudo nesse mundo é dual, né? Desde a queda inicial. Né? Então, essas 2 colunas representam, geralmente, a coluna da esquerda representa um sentido terreno, né? Filosófico, né? Tem aqui uma anotação sobre isso, deixa eu ver se eu encontro, né? Mas representa isso, né? E a coluna da direita mais um sentido celeste. E às vezes tem um terceiro versículo abaixo dessas 2 que une o céu e a terra num sentido alquímico. Então é um livro bastante misterioso, né? Esses 12 primeiros livros, ele conseguiu, apesar da pobreza, não se sabe nem como, ele mesmo conseguiu pagar em 46, isso, 1946. E os versículos, então, ali estavam como muito concentrados, né? Cada palavra tendo sido pensada com cuidado, como uma quintessência destilada
pacientemente, gota a gota, aperfeiçoado até a perfeição. Não tem uma palavra dentro da mensagem encontrada que esteja ali por acaso. Nos outros livros sagrados também não. Ele se exercitou longamente, dominou isso, e aí os versículos brotavam, né, cada vez mais rápido. Só em 56 publicaram uma primeira edição completa, depois da morte dele. Né? Então ele escrevia dia após dia, versículo após versículo, como se ele tivesse guiado, possuído por um Deus secreto, não ouvindo mais nada além dele, sem distração, no tumulto, no meio da cidade. Então, eles iam surgindo em qualquer momento do dia, ele ia anotando no primeiro pedaço de papel que ele via, ia juntando numa caixa, e quando ele achava que tinha mais uma colheita, ele organizava isso num livro, mandava para esses amigos dele que faziam algumas cópias. E era assim, como se os acontecimentos da vida cotidiana se chocassem, né, com uma realidade misteriosa dentro dele. E ele era o único a contemplar isso. Nesse livro não existe nada de especulativo, nada de abstrato. É uma experiência encarnada, resultado de uma experiência. Em 49, ele escreveu o seguinte: foram necessários 10 anos para escrever o livro. Quem se recusaria a ler durante o mesmo tempo antes de fazer perguntas inúteis? Isso o Charles Dugdale fala, e nós fazíamos o tempo todo para ele perguntas inúteis. Né? Mas ele diz, mas quanto mais você agitar o barro, mais ele se turva. E quanto mais você o deixa repousar, o valor do repouso, mais ele decanta naturalmente. Né? E quando os Dogvós conheceram, começaram a ficar encantados com ele, eu acho que isso, de certa maneira, gerou um versículo que está no livro 23, no capítulo 23, versículo 36, que ele diz assim: é inútil correr atrás do autor. Não acharíamos mais do que o vazio que habita um idiota de Deus, que não nos ensinaria nada. O livro basta para todos os trabalhos e para todos os povos. Isso vale para esse livro, vale para os outros livros sagrados. No livro 37, versículo 69, ele diz assim: o livro foi escrito sob a inspiração do Espírito. O autor é tão ignorante e está tão desprovido ao terminá-lo como esteve ao começá-lo. Não é ele que está falando, é o Deus dele. Então, eu já falei que ele não tinha a cara de sábio, né? Era um comediante, era um louco de Deus. Né? Segundo o mundo, uma figura pouquíssimo dotada. Né? Mas a essa figura pouco dotada, Deus tinha permitido, digamos assim, recuperar a verdadeira cordura. E com essa figura foi que o Espírito compôs uma obra para todos os tempos, como são todos os outros livros desse tipo. Ou principalmente para os tempos novos, que são aqueles interiores, quando a obra é realizada. E no livro 21:18 ele diz: o livro germinou em um homem considerado por alguns como inútil, preguiçoso, rebelde, orgulhoso e inclusive ímpio, já que o humor do perfeito, Deus tem muito humor, já que o humor do perfeito se compraz em realizar grandes coisas com instrumentos irrisórios. Então, fazem 70 anos que ele morreu. Esse livro está sendo lido, como eu disse, em muitos lugares do mundo, e responde quando é interrogado com fé, com amor. Né? Como se fosse um bom companheiro, como se fosse alguém vivo. Né? É uma fonte inesgotável de ensinamento, né? Que cada um tem que experimentar por si mesmo. Né? O Charles Dugdale, um dos herdeiros espirituais, conta que o Catiu tinha um gato persa,
Pupiné. Eu tenho uma imagem dele. Torçam aí para eu conseguir compartilhar com vocês a imagem do cachorro com o seu gato. Vamos lá. Vamos, avante. Avante, como é que chama? PowerPoint. Nada até agora. Será que vai? Não, esse é um quadro dele, A Virgem Negra. Ele é um pintor fantástico, né? Ela está lendo o livro. Vamos ver se é o próximo, é, o, é ele com o gato. Não, essa é outra foto dele. Não sei onde é que está ele com o gato. Mas, enfim, né? Aqui. Né? Aqui. Então, ele tinha esse gato. Né? Então, olha só. Fonte inesgotável de conhecimento. Então, o Charles Dogvos lembra que o gato é o emblema da palavra do nosso mestre Hermes. E nada é mais normal, já que os mistérios da profecia não são outra coisa que os mistérios da palavra, que é o pensamento divino. Irã, dizem os maçons, corporificada ou encarnada, a palavra reencontrada. Eis porque pouco importa o homem, o que é importante é a mensagem que ele traz. Então, a mensagem reencontrada é a palavra reencontrada, é a mensagem hermética reencontrada. Segundo uma tradição, os maçons falam da palavra perdida, né? O verbum demissum, ou dimissum, que é Irã. Mas esse nome, Irã, pode ser dividido em Airan, a vida do alto. Grande arquiteto do Templo de Salomão, Irã, que foi assassinado por seus malvados companheiros, e isso levou à devastação do templo. Mas os mestres, graças à Cássia, sabem onde se encontra a sua tumba para ressuscitá-lo e restaurar o templo. Então, Stefan Fey, que é um outro buscador da mensagem, insiste sobre a característica fundamental e diz: temos aqui um livro hermético, um livro que testemunha a ciência de Hermes. Isso só para falar do gato, né, que os egípcios já conheciam. Né? Então, você pode ler a mensagem do começo até o fim, mas é muito denso. Né? Então, a melhor maneira de se aproximar, você pega uma espátula, como a minha que sumiu, em algum lugar aqui dessa mesa, né, e abre ao acaso. Né? Então, aos poucos, né, é, você vai se aproximar. Né? Mas isso não quer dizer que você vai penetrar facilmente, porque, como diz o livro 23, 61 linha, o livro é como a arca que carrega e transmite o segredo do único. Muitos o carregarão, poucos o penetrarão. Então, outro versículo, 9, 36 linha. Aqui existe mais do que uma moral e mais do que uma sese, mais do que uma filosofia e mais do que uma mística. Aqui está a chave da restituição do homem e do mundo em Deus. Livro 12, 5 linha. O livro ensina a sair da morte e a repousar na vida. Mas quantos dentre os crentes se apaixonam por esse mistério? Porque é uma questão de amor. Não é uma questão de entendimento. Por que que você resolve ler um livro sagrado? Que você se apaixonou. Por quê? Outro aspecto maravilhoso dessas coisas. Eu comentei com vocês várias vezes que esses livros não são livros de autor, são livros inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, eles têm, digamos assim, uma luz oculta. O Catiô e outros entenderam muito bem que a Bíblia, a Torá, os livros sagrados, são livros de alquimia. É ali que começa a alquimia. Onde começa a alquimia? Na doação de si mesmo, numa oração feita com verdade.
Por que os alquimistas, o tempo todo está cheio de orações entre os textos dos alquimistas? Podemos olhar. Louvações a Deus está cheio. Ali começa a alquimia. Então, há uma luz oculta nesses textos, um sentido oculto. E existe um sentido oculto, uma luz oculta, onde mais? Dentro de você, dentro de nós. Quando você abre um livro sagrado com amor, com fé, o Emmanuel de Guivard dizia assim, esses livros não foram feitos para serem compreendidos. Quem é que vai compreender a Torá? Esses livros foram feitos para serem amados, o que é completamente diferente. Se você chega numa namorada, você não quer que a tua namorada te compreenda, você quer que ela te ame, é uma coisa completamente diferente. Então, quando você ama, quando você se apaixona, a luz oculta do livro e a luz oculta em você começam a conversar. Vocês sabem que tem uma passagem no Evangelho que diz assim, o amigo do noivo também se alegra. Nós somos o amigo do noivo. Né? Nós assistimos. Às vezes você pode não compreender um texto. A primeira vez que encontrei o Pera, quando ele foi embora, porque ele ficava aqui 15 dias, voltava para a Espanha. Ele disse, pô, mas você está indo embora? A gente não sabe aquilo que você sabe. Ele disse, não, tudo bem, mas ele que está dentro de você, ele sabe. E por que ele que está dentro de você sabe, entende o que está no livro sagrado? Porque foi ele que escreveu. Ele que está dentro de você foi quem escreveu o livro sagrado. Ele escreveu. O Senhor que é um. O Senhor que está no céu e está em você. No céu e na terra. Na terra onde? Dentro de você. Dentro de você. Vocês conhecem a história, né? Dioniso foi como é que chama? Espatifado, dividido pelos titãs, e depois caiu na terra e tal. Onde caíram os pedacinhos de Dioniso? Onde caíram os pedacinhos de Osíris esquartejado? Um pedacinho dentro de cada um de nós. Um pedacinho dentro que é a nossa centelha divina, é o nosso Deus. É por isso que eu falo, nós falamos. Por que nós falamos? Porque o homem é um animal, mas fala. Porque a palavra é como se fosse o sintoma exterior de alguma coisa dentro de você que não é animal. Não é animal. É outra coisa. Então você fala. Então, essas duas luzes começam a começar, e a que está em você começa a acordar, começa a lembrar. Porque um dos aspectos de Deus, na antiga mitologia grega, era chamado de mnemosiné. A memória é outra coisa que está ligada à centelha divina. Tem um texto da mensagem que diz: o livro não se destina à consciência normal, é para a memória e intuição profunda. Que memória profunda? A memória que nós temos que nós estivemos já no paraíso. Nós estivemos lá. E por isso estamos no exílio. E o que viemos fazer aqui? Buscar um corpo. Buscar um corpo. E o único jeito de encontrar esse corpo é descer aqui embaixo. Está a morte. Dizem que tem umas centelhas que não querem descer. Elas olham por cima do parapeito e dizem, lá tem morte, não quero descer. Mas ela não aprende, ela não adquire. O único jeito de obter um corpo de glória é descer aqui, nesse corpo animal. Olha, Deus não podia fazer direto, o que nós temos que descer? É o programa. Vai saber. Vai saber. Mas a mensagem fala disso o tempo todo. O tempo todo.
tempo todo. O Fábio também fala, mas não é muito mais confuso, é um caótico, né, Fábio? Porque eu vou pegando pedaços do que eu vou lembrando. Corpo, Fábio, né? deixa eu te perguntar. Faltou as duas perguntas mais importantes, que a gente Ah, já avançou. Como é que o pessoal te acha? E mais importante, como é que o pessoal acha o livro? tá, é o seguinte, ó. Já que o André falou que está jogando dinheiro na tela do computador, não está acontecendo nada. Calma, calma. É o seguinte. Para comprar o livro foi publicado pela editora Atar. Você pode entrar no site da Atar, que é uma editora, e comprar. Vai sair uns 70 mais o frete e tal. Eu tenho uma, uma quantidade de livros aqui a um preço mais muito camarada, metade disso. Então, preciso escrever para o meu e-mail, glia, que é o final do meu sobrenome, Glia, ponto Fábio, glia.fábio, arroba gmail.com. Então, vou repetir. Glia, Glia, ponto Fábio, arroba gmail.com. Isso a nova edição, esta. Mas se quiser comprar a antiga, essa é R$ 12. Isso é uma coisa. Outra coisa é que existe um site que tem muitos textos e muita coisa interessante, que é www.amensagemreencontrada.com, sem BR. E o mais importante é que existem leituras periódicas. Como? Uma vez por mês por Zoom, aos sábados. Sempre um sábado de algum mês. Também escrevendo para mim, para receber, passar a receber os avisos. E uma, duas vezes por mês é presencial aqui em São Paulo. Uma vez na livraria 97, que fica na Vila Mariana, e a cada 2 meses na biblioteca. Esse semestre vai começar na Biblioteca Alceu de Amoroso Lima, que fica na esquina da Henrique Schaumann com a Cardeal Arco Verde. Né? E o que nós fazemos numa leitura dessas? As pessoas estão em círculo, não, o Zoom não é em círculo. Todo mundo com o livro. O primeiro tira um versículo, ao acaso, lê em voz alta. Aí outro vai, e vão lendo. E eu quero testemunhar para vocês que eu já vi dezenas de vezes o versículo, porque aí a pessoa lê e faz um comentário. Ah, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Ou não fica quieto, sei lá. Eu já vi dezenas de vezes o versículo comentar aquilo, o livro comentar o que estava sendo dito. Aqui tem 5.000 versículos. Já vi dezenas de vezes. Queria encontrar a espátula. Eu perdi muito, queria encontrar. Para tirar um versículo, agora mesmo, se fosse possível, se Deus permite, achei. Né? Vamos lá. Então, você coloca, né? Ao acaso. Né? Livro 21, 62. Aproxima-se o tempo, e já está aqui, no qual os crentes ocupar-se-ão novamente das coisas de Deus, e no qual eles deixarão as coisas do mundo, as coisas exteriores, a busca exterior. Aproxima-se o tempo. Catio previu que a partir do ano 2000 começaria esse retorno, que todos nós acho que estamos sentindo. Um retorno espiritual. Um retorno depois de 300 anos, depois do desastre que foi a, a predominância do racionalismo. Depois de 300 anos, nós estamos voltando a encontrar um outro sentido para a vida humana.
Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo têm interesse nisso, mas eu convido a todos a visitarem o site, entrarem em contato comigo para participarem de uma experiência, porque não adianta prolongar o comentário, porque assim não fica especulativo. Eu, então, tenho uma tendência terrível, que vale é a experiência. E quando você abre o livro e lê, você tem uma experiência direta com a palavra. Lê, né? Se este Fábio, empreendimento... isso que você falou agora, a gente entrevistou a ministra do CID, que é a iniciadora do Rogério Bettoni, que é daqui do grupo. E na religião hindu, dos Siddhis, também eles têm um livro sagrado que é um livro de poemas. E eles sentam ao redor e eles leem os poemas, que não por acaso também são inspirados, né? Então talvez a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas eu acho que eu tenho um convite para você que eu acho que vai ter uma experiência desses livros no dia 15, 16 e 17 de novembro. Mas a gente vai conversar aí depois, mais para Bom, frente. Pô, Fábio, eu só tenho que te olha, agradecer, cara. Foi uma noite maravilhosa, cara. Foi nossa, eu espetacular. e peço perdão para vocês porque eu me confundi, me perdi, sei lá para onde é que eu fui, mas espero que tenha feito algum sentido para vocês esta, esta apresentação. Quer dizer, depois eu posso mandar até digitado para vocês o que eu tinha preparado, que é bem mais ordenado do que isso daqui que eu apresentei, que foi meio. Né, a nossa conversa foi. Ah, não se preocupa, manda pra gente que o Thiago põe no Morte Súbita e a gente coloca na revista Hermetismo que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, deixa eu só jogar assim de baixo para cima. Eu vou começar. Luciano, suas considerações finais. Eu queria te agradecer por ter apresentado o Fábio pra gente. Ô, Marcelo, eu fico muito feliz de que o Fábio tenha aceitado o convite. E realmente, né, Fábio, obrigado por ter vindo e nos ter proporcionado, né, essa noite. E eu vou finalizar lendo um versículo 39 do livro 12, que saiu na última leitura, né, em grupo que eu participei online, e que eu acho que fala muito disso que você falou da experiência, né, e dessa questão do amor, que é quando o livro diz que Deus pode permanecer surdo a todo tipo de preces, mas não poderia resistir por muito tempo à generosidade do amor. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a você, meu querido. Obrigado a você. André Corrêa, suas considerações finais. Fábio, primeira coisa, já te mandei um e-mail para adquirir o livro. Tá. E ainda bem que você não seguiu o roteiro, porque foi um encontro maravilhoso, ver você falando emocionado, você trazendo com a sua percepção e eu não conhecia o livro, eu não conhecia, não fazia ideia do que se tratava esse encontro de hoje. E eu estou saindo daqui, eu acho que a palavra certa é provocado a pensar sobre tudo isso. E essa é a parte mais legal desses encontros. Quando a gente encontra pessoas apaixonadas pelo que faz, e que causa impacto, que causa emoções, e que isso reverbera por dias, por semanas e esse encontro, eu acho que assim, eu adoro estar aqui no Mayhem. Eu tô aqui na maioria das gravações dos últimos quase 2 anos, e encontros como esse são raros, assim, por isso que assim, não teve erro nem desviar o caminho, né? O caminho foi o mais correto e o mais encantador que ele podia ser. E ter errado o caminho, eu acho que foi a maior desculpa que a gente encontrou para trazer você aqui mais e mais vezes para trocar nada, né? A gente só assistiu e você, com essa generosidade toda, ofereceu para a gente muito conhecimento. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Espero te ver muito mais vezes. E é isso. Beijo para todo Agradeço mundo. muito, agradeço muito as tuas palavras generosas. Muito E eu que obrigado. agradeço. Beijo para vocês. Florindo Neto, suas considerações finais. Olha, Fábio, como já foi dito, né, esse seu
preâmbulo, né? Sua andança nesses caminhos foi como nos mostrar vários lugares dentro de uma floresta, né, que se você não tivesse saído da trilha, a gente nunca ia conhecer. Você pode ter se perdido, mas você mostrou vários caminhos para a gente, e isso foi realmente fantástico. Obrigado. Obrigado a você. Rodrigo Elutarque, suas considerações finais. Foi uma aula fantástica, foi orgânico, vi o brilho no olho, senti instigado a ter o livro, a ver, a participar. É fantástico quando isso acontece aqui no Projeto Mayhem, que, assim, a cada momento que aparece, eu quero virar sikh, eu quero virar um padre luterano, eu quero virar um satanista, eu quero virar tudo. Porque a pessoa está apaixonada por aquilo. Assim, é tão fantástico. E gostaria de ver os seus textos, porque deve ser fantástico como essas suas palestras na revista Hermetismo. Se quem está vendo a gente entrar no catarse.me/TDC, vai participar do projeto, vai receber a revista, vai fazer parte de grupos fantásticos, onde vai poder ter diversos tipos de experiências, estudos, e tudo mais. Assim, muito obrigado por ter vindo, Fábio. Foi fantástico, foi de explodir a cabeça, foi orgânico, foi transcendental. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua sensibilidade. Thiago Tomosauskas, tem livros revelados no Morte Súbita? Tem, mas tô vendo que tá faltando, né? Saí de hoje aqui com uma listinha de lição de casa, que é fazer uma biografia, né, do Cat Ox para constar lá no nosso banco de dados. E assim, acho que dessa experiência toda dessa noite, que foi maravilhosa, o que mais me alegra é a gente escutar tudo isso, né? Escutar o Fábio falando e a gente pensa assim, pô, não sou louco, né? Não sou só eu que penso assim, ou pelo menos não sou louco sozinho. Porque às vezes a gente fica meio isolado, assim, né? Não tem muito contato com pessoas que pensam dessa forma. E é legal, né? O Mayhem justamente por causa disso, porque ele une todo mundo que não pensa exatamente igual. Acho que ninguém aqui pensa exatamente igual, mas todo mundo faz parte de uma mesma canção. E, e é legal ver também que essa iluminação, ela não está disponível só para os grandes monges que se isolam, só para os príncipes. Ela também está disponível para o carpinteiro, para o sapateiro, para o comerciante, para quem estiver procurando, né? Então foi maravilhoso. Só posso agradecer aqui o Fábio por toda a exposição, pelo carinho, pelo coração que ele abriu aqui para gente. E fazer o nosso jabazinho, para quem não conhece, o mortesubita.net é um site sobre ocultismo, esoterismo, misticismo e religiões comparadas que está no ar desde 1996. Que não é nada perto da carreira do Fábio, mas já é alguma coisa, né? Tira, muito mais. Muito menos. E assim, quem quiser conhecer, o conteúdo está gratuito para todo mundo. A gente tem uma política de não cobrar por conteúdo. É só acessar mortesubita.net. E quem gostar e simpatizar do projeto, passa lá no catarse.me/mortesúbita e faz parte do problema com a gente. Fábio, suas considerações finais. Olha, eu estou muito feliz com a receptividade de vocês. Eu acho que a fé nos une, é um ponto fundamental. O livro é uma âncora para a minha vida e acho que pode ser uma âncora para muitas, para muitas vidas. Eu tinha dito no começo, olha, a graça de graça, o livro é cobrado pela editora, então, como as Bíblias são cobradas e tal, mas as nossas reuniões, os nossos encontros são todos absolutamente gratuitos. Convido mais uma vez quem tiver, todos vocês, né, na verdade, quem estiver aqui na escuta, a ter essa experiência, termos essa experiência juntos, deixar o livro falar, né? Deixar o livro falar e chegar ao nosso coração, porque é uma experiência transformadora. E eu quero agradecer demais a todos vocês, particularmente o Luciano, que fez essa ponte, você, Marcelo, que foi generoso, e dizer que na verdade,
A gente pode sair do roteiro, é, tropeçar, mas se a gente mantiver firme a nossa chama interior, nosso amor interior que nos leva, isso, voltando a dizer o que o Conrad disse, se acreditarmos nisso com fervor, é isso que encontraremos. Na vida futura, na vida para a qual todos nos dirigimos, encontraremos o que acreditamos profundamente. Espero que todos nós nos encontremos no mundo da felicidade. É isso. Muito obrigado. Ô, Fábio, só tenho que te agradecer para o pessoal que está assistindo a gente. Aqui no Mayhem também, ninguém daqui trabalha com isso, né? O Thiago é escritor, o André é psicólogo, Florido acho que é advogado, o Luciano eu não sei o que faz, mas o Rodrigo é diretor de escola. E a gente se junta porque a gente ama o que Psicólogo a gente também. faz. Cada um de nós tem Alexandre, sua profissão, psicólogo. tem seu trabalho. Os textos do Mayhem, esses vídeos, eles vão para a internet de graça, depois está no YouTube. Os textos do Morte Súbita estão todos abertos para todo mundo. A cobrança que ele faz é para ajudar no site. A gente cobra porque a gente tem a revista física, então a pessoa paga para ter a revista física. Então a gente faz porque a gente gosta, né? E a gente já organiza um simpósio, e aí depois que a gente consegue com o simpósio, a gente trabalha com uma instituição que trata crianças com autismo. Então, Enfim, é a gente amor. faz tudo por amor É mesmo, né? amor, é amor. Então, para você que está assistindo a gente, então, não esqueça essa entrevista 494. Então, lá para trás, a gente tem 493 entrevistas com gente assim. Então, a gente pega pessoas que amam. Como o Rodrigo falou, o olho do Fábio brilha quando ele fala. Então, é um prazer ter você aqui. E Prazer para mesmo. vocês que estão com a gente, dá uma olhada no site, toca o sininho, é importante para a gente, porque o YouTube não distribui, não passa nada. Então, assina o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.